Coesão textual. Olá, pessoal, tudo bem aí com vocês? Vamos então continuar a saga das conjunções e os seus efeitos de sentido, né? Vamos dar extensão aí à continuidade deste assunto. E para continuarmos esse assunto sobre as conjunções e seus efeitos de sentido, eu vou ter que falar com vocês novamente sobre coesão textual, né? Então, eu vou estar com vocês na página 44 da apostila, né? Onde está escrito assim: coesão textual, conjunções. Opa, aqui em cima, tá? E também no caderno de atividades. Eu estou na página, vou estar com vocês aí na página 16, entre as páginas 16 a 18, num baita resumão, num resumão muito show aí que o caderno de atividades trouxe pra gente sobre a coesão textual, que de certa forma assusta um pouco, né? Toda vez ouvimos falar aí de coesão textual, de coerência, né? Principalmente na questão de textos, na aula de redação. Então vamos agora aprofundar de fato aí na questão coesão social. Eu já comentei alguma coisa com vocês, eu já falei sobre isso, já dei o conceito, né? E agora nós vamos aprofundar isso daí, vamos entender de fato o que é coesão textual. E elas fazem parte, e as conjunções fazem parte aí desta coesão textual, tá certo? Então vamos lá ver o que é isso. Lembrando que eu estou com vocês na página 44 da apostila e no caderno de atividades das páginas 16 a 18. Esse resumo do caderno de atividades está assim show de bola, tá? Vamos lá ver o que é coesão textual, tá certo? Eu coloquei aí para vocês o conceito de coesão textual. Este conceito está exatamente igual ao da página 16, logo ali quando começa o resumo, né? Então, o que é coesão textual? Coesão textual se refere ao modo como as partes Desculpa, gente. Coesão textual refere-se ao modo como as partes do texto se ligam por meio de elementos linguísticos, chamados de elementos coesivos. Gravem isso, elementos coesivos. Trocando em miúdos, né, sobre todo esse conceito que eu acabei de ler para vocês, a coesão nada mais é do que o procedimento de ligação entre as partes do texto. Mas como isso, professora? Eu continuo sem entender. Vou mostrar para vocês que é fácil. Eu vou dar um exemplo bem legal, bem fácil para vocês assimilarem aí e aprenderem de fato o que é coesão textual, tá certo? Eu não sei se vocês já notaram, mas quem usa muito a palavra coeso são os treinadores de futebol, né? Hein? Já ouviram falar, né? Muitas vezes o treinador, numa entrevista, né, fala para o repórter, fala para quem está entrevistando aí, né? O time está coeso, ou o time estava coeso. A seleção é coesa. Mas o que significa a palavra coeso, né? A palavra coesa. Significa o quê? Que ali tem um time com todas as suas partes interligadas, com todos os seus jogadores interligados.
Mas como é isso, professora? Explica direito pra gente aí esse termo coeso. E você está falando de futebol, né? Das partes interligadas, dos jogadores interligados. Olha só, eu não manjo muito de futebol. Aliás, eu não manjo nada de futebol. Mas dá para perceber algumas coisas aí e fazer a relação, né? Olha só, eu coloquei aí uma estratégia do treinador, né? Quando você tem assim um jogo, e você pode imaginar o seguinte: quando é feito o ataque, né, no jogo de futebol, com certeza já tem algo anunciado aí pela defesa, já tem algo feito pela defesa, né? Então, ou seja, todos os jogadores do futebol, né? Todos os jogadores aí, na hora eles se relacionam entre si, né? Na jogada, né? No passe. Então, quando é feito o ataque, com certeza a defesa já tem algo anunciado, já está aí de pronto, já fez alguma coisa para que o ataque aconteça. Né? Isso não precisa, a gente não precisa entender de jogo de futebol para saber essa jogada aí, né? Mas aí você vai falar, mas professora, tá bom, o que tem a ver com a coesão textual? Tem tudo a ver, né? Podemos dizer assim que a coesão textual é uma estratégia de um jogo de futebol, né? Administrada aí pelo treinador. Vamos ver o que é isso? Vamos lá agora, vamos aí ver aonde está a estratégia, né? Na realização de um texto, aonde entra a coesão textual, né? Então, na hora que você vai construir um texto, você tem a noção de que você vai colocar frases ao lado de frases, não é verdade? Orações ao lado de orações, né? Porque não adianta nada você ter um número de frases aí, um número de orações e você colocar desgovernadamente dentro de um texto. Não vai ter sentido, né? Então você precisa ligar essas orações, né? Para que fique um texto coeso, né? Para que tenha uma ligação, para que esta ideia seja formada para você construir o seu texto, para você fazer uma produção de texto, né? Então é bem por aí. E para você construir um texto, para você fazer uma produção de texto, você tem aí que ligar as frases, que ligar as palavras. Veja a ligação. Lá no jogo de futebol, o ataque ligado à defesa, cada jogador marcando um outro jogador, então tem toda uma estratégia, tem toda uma ligação entre eles. Na construção de um texto, isso não difere, não fica diferente, né? Por quê? Porque você tem ali os jogadores, seriam o que? As frases, né? As suas orações, né? Tem os períodos, tem os parágrafos que você tem que alinhar tudo. E, de certa forma, vocês terão que ter alguma coisa para ligar estas orações para poder fazer o sentido, né? Então é a hora que entra aí a coesão do texto, né? Então, ó, eu coloquei aí para vocês construção de um texto. O que acontece nessa coesão nessa coesão não, nessa construção de um texto? Tem que haver coesão, né? Então, ó, observe, quando construímos um texto, temos a noção de que colocaremos frases ao lado uma da outra, né? Porque se você coloca uma frase bagunçada da outra, longe da outra, fica sem sentido, não é verdade? Então tem que ter uma estratégia aí, tem que ter uma ligação, uma relação entre as frases. Esse texto será o conjunto dessa frase, tá certo? Então, aí você vai me perguntar, mas professora, você está falando sobre ligação, sobre palavras que ligam frases, que ligam orações. Ora, nós não estamos estudando as conjunções e os seus efeitos de sentido? Quem é que liga a oração? Né? Quem é que introduz uma oração? Né? Quem é que liga termos, palavras? Quem é que retoma palavras? Né? Então, aí o papel das conjunções, o papel do pronome relativo, né? Que retoma aí uma palavra que já foi escrita anteriormente
Esses conectivos são o que dão a ligação, né? O que fazem a ligação entre as frases, entre as palavras, né? Os conectivos, que conectivos são esses? Pronomes, conjunções. Então, as conjunções, os pronomes, elas são responsáveis, né? Por ligar estas orações para que no final o texto seja concluído, o texto seja construído, né? E eles são chamados de conectivos, e eles são de extrema importância para a coesão textual, né? Eles vão definir aí a coesão textual, tá certo? E eu vou falar um pouquinho mais sobre a responsabilidade da coesão textual. Ela é responsável por alguma coisa dentro de um texto, né? Quando você usa, por exemplo, um pronome relativo que tem a função de retomar uma palavra já dita anteriormente, né? Você está evitando aí de que essa palavra se repita durante o seu texto, né? Durante a construção do seu texto. Né? Então você usa desses conectivos, você usa dessas palavras para que o seu texto fique coeso, tá certo? Então a coesão tem uma grande responsabilidade para não deixar o seu texto cansativo, né? Para não deixar que você repita palavras a ponto de que o leitor comece a se cansar, né? Da, da tua leitura, né? E aí, como é que funciona esse negócio aí de evitar a repetição de palavras, né? Como é que funciona isso? Como é que a coesão textual ela conduz essa responsabilidade, né? E aí eu vou dar aí uma dica para vocês. Nós já estudamos isso bem no começo do ano, né? De algumas palavras que eu vou definir agora, que eu vou dar o conceito agora, que ajudam aí na coesão textual, ajudam a coesão textual para evitar palavras repetidas, né, dentro do seu texto, dentro da sua construção, né? Então, evitar a repetição. Mas como eu vou evitar essa repetição, né? Você pode usar os pronomes relativos, né, que retomam a palavra anterior. Você pode fazer o que? Usar as conjunções para ligar as orações ou termos de uma mesma função sintática, né? E você também tem as seguintes palavras, que são nomeadas hipônimos e hiperônimos. Nós já estudamos isto bem no comecinho do ano. Vocês fazem um esforço aí, puxa pela memória estas palavras, hipônimos e hiperônimos, que nós vamos ver agora. Eu vou relembrar aí, vou lembrar vocês do que são essas palavras, que ajudam aí na a coesão textual, né? De evitar a repetição de palavras, tá certo? Eilas, estas palavras aí denominadas hipônimos e hiperônimos. Alguém lembra? Faz alguma recordação aí dos primeiros dias de aula, lá no colégio ainda, presencial? Saudade, né, gente? Saudade dessa época. Mas, enfim, vamos lá. Então, essas palavras, os hipônimos e os hiperônimos, eles ajudam, né, a construção do texto para se ter um texto coeso, né, para se ter coesão. O que vem a ser, muito fácil isso, gente, o que vem a ser hipônimos e hiperônimos? Hipônimos são palavras que têm uma função, um sentido específico. E hiperônimos são palavras que têm um sentido mais amplo, um sentido geral,
né? Olha só, eu coloquei 2 exemplos aí para vocês observarem a diferença entre hipônimo e hiperônimo. Eu peguei esse exemplo, exatamente o mesmo exemplo que está na página 18 do caderno de atividades de vocês, aqui embaixo. Tá? Nesse resumão maravilhoso aí que o caderno de atividades trouxe. Então vamos saber o que é isso. Com exemplo, tudo clareia, tudo fica mais fácil. Olha só, coloquei aí. Amsterdã é uma cidade cheia de ruas estreitas. Por isso, a bicicleta é muito utilizada pelos holandeses. O termo bicicleta aqui, gente, ele é denominado hipônimo. Por quê? Porque é um tipo específico de um veículo. Concorda comigo que a bicicleta é um veículo, né? É um meio de transporte, né? Então, bicicleta é aquele meio de transporte de 2 rodas, né? Enfim. Então, eu especifiquei o veículo. Então, eu tenho uma palavra hipônimo aí, né? É um hipônimo. Ao passo que o hiperônimo, ele é uma palavra, são palavras no sentido geral da coisa, né? Então eu coloquei aí, olha, esse veículo é um símbolo do país. Que veículo? Eu não tô falando da bicicleta. Então, eu coloquei aí, eu troquei o termo bicicleta, que é um meio de transporte, que é um veículo, pela palavra veículo. A palavra veículo, ela engloba todos os meios de transportes. Então, ela é uma palavra hiperônima. Tá certo? Então é fácil, gente. Hiperônimo é quando você tem uma palavra que tem um sentido específico. E hipônimos, aliás, hipônimos é uma palavra que você tem que mostra um sentido aí, que te dá um sentido específico. E hiperônimo é uma palavra seguindo a mesma linha na construção aí do seu texto, porque você não quer repetir, né, a palavra, então você usa uma palavra hiperônima, que é um sentido geral, tá certo? Então, é assim, hipônimos, palavra com sentido específico, que no caso aqui, bicicleta. Hiperônimos, uma palavra com um sentido amplo, com um sentido geral, que é o caso aqui do veículo, né? Se você tivesse construindo um texto, fazendo uma produção de texto, e o seu assunto é a bicicleta, ficaria assim. Olha só que interessante como o texto ficou coeso, né? E como o texto fez sentido. Olha só, vamos montar um texto lá, a professora pediu para eu escrever um texto que fala sobre meios de transporte ou sobre a bicicleta. Então aí eu vou juntar as 2 partes aí que eu fiz no slide anterior para mostrar o que é hipônimo e o que é hiperônimo. Então vamos lá. Amsterdã é uma cidade cheia de ruas estreitas. Por isso, a bicicleta é muito utilizada pelos holandeses. Esse veículo, ou seja, não repeti a palavra bicicleta, né? Eu usei de uma artimanha aí, né? Em que eu usei uma palavra hiperônima, né, que engloba aí o sentido geral do meio de transporte bicicleta, e coloquei aí veículo, não repeti a minha palavra, né, porque um texto com palavras repetitivas é cansativo. Olha a coesão funcionando aí. Não é verdade? Então, Amsterdã é uma cidade cheia de ruas estreitas, por isso a bicicleta é muito utilizada pelos holandeses. Esse veículo, ou seja, a bicicleta, é um símbolo do país. Entenderam, gente? E pronto, a coesão aí já se responsabilizou para evitar a repetição da palavra bicicleta.
Se você fosse ainda escrever mais sobre a bicicleta e quisesse continuar, você poderia escrever ainda um segundo hiperônimo, né? Esse meio de transporte utilizado pelos holandeses é assim assado, então e aí continuaria o seu texto. Veja, bicicleta, veículo, meio de transporte. O meu texto não ficou cansativo, ficou coeso. Tá certo, gente? E é muito fácil isso. Tá bom, professora, mas e a tal da coerência, né? Dá a impressão que toda vez que nós ouvimos falar a palavra coesão, imediatamente nós temos, né? Nós estamos propensos a pensar em coerência. E aí podemos até confundir que coesão e coerência é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, né? Coesão e coerência andam sim juntas, mas elas não são, são coisas distintas, né? A coesão, ela é da parte gramatical, já a coerência é num sentido textual. E por que coesão textual? Porque caminham lado a lado, né? Olha só, a coesão, ela sempre vai estar ao lado da coerência. E o que é isso? Depois de entendido o que é coesão, vamos de fato entender o que é coerência, tá? A coesão é a ligação das frases dentro de um texto. Tá vendo? Eu coloquei até um elo aqui, ó. É um elo, né? Através do quê? O elo se faz, né? Das frases. Através das conjunções, através dos pronomes, através das palavras hipônimas e hiperônimas. Tá certo? Então, vocês têm que ter vocês têm que ter a consciência do seguinte, que coesão é a ligação dessas frases e a coerência é o bom entendimento desta ligação de frases. Percebe por que sempre coesão, sempre quando falamos em coesão, já temos em mente a coerência, porque elas são assim, tipo irmãs, né? A coesão liga as frases do seu texto, né? Gramaticalmente falando, e a coerência por si só não, através da coesão, faz com que nós entendemos bem o texto, né? É o nosso bom entendimento do texto. Então, coesão, ligação, coerência, bom entendimento. Não tem como desuni-las, né? Elas estão sempre lado a lado, né? Então, aí com isso, nós finalizamos esta parte de coesão textual que envolve aí as conjunções e os seus efeitos de sentido. Resumo maravilhoso na página 16, 17 e 18 do caderno de atividades. Na página 44, deixa eu pegar aqui, na página 44, tem aqui o título, né, coesão textual e conjunções, mas tem apenas o exercício 15 e 16 aí, 15, 16, na página 45, continua sobre a coesão textual. Gente, o caderno de atividades é uma coisa rica, né? Esse caderno de atividades deveria ser a apostila e o inverso, né? A apostila, o caderno de atividades, porque este resumo aqui sobre coesão textual do caderno de atividades está muito show, muito show. Então, vocês atentem-se aí a este resumo, tá certo, gente? E aí, a gente fica por aqui e depois vamos dar aí continuidade ao último assunto, que é colocação pronominal, último assunto do terceiro bimestre, que nós também já vimos, foi um dos primeiros assuntos lá do primeiro bimestre, quando ainda estávamos presentes lá no colégio. Tá bom, gente? Ó, beijo para vocês e até a próxima.